senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Projeto Chapecó. Hoje, quarta-feira, dia 5 de março de 2025, pontualmente às 21 horas, direto aqui dos estúdios Ribas de Telecomunicação, na cidade de Chapecó, linda cidade de Chapecó. E seja bem-vindo a mais um estudo bíblico inteligente, sempre patrocinado pela Gasfajol, fábrica de joias, uma fábrica. O que significa isso? Que você pode construir a joia do jeito que você quer. Quer fazer um anel, uma aliança super exclusiva para o seu casamento, noivado, namoro? Fale com a Gasfajol. Entre em contato com eles, entre no site gasfajol.com.br e peça para conhecer os modelos que eles têm. Dá uma olhada aqui, ó, no site deles. Que site extraordinário. Tudo joias que eles fazem. 38 anos de experiência, frete grátis acima de R$800, ouro com garantia eterna do Ouro da Prata, envia para todo o Brasil, 10% de desconto no pagamento no Pix. Fala que você assistiu aqui no Projeto Chapecó. Alianças de casamento, alianças de namoro. Tem muita coisa boa. Vocês têm que ganhar aí, gastar um tempinho vendo o site deles, canetas, várias canetas. Eu tenho canetas lindas que eles me dão de presente. Enfim, dá uma olhadinha na gasfajol.com.br. Eu tenho certeza que você vai gostar demais. E também a Clínica Veterinária The Dogs, que cuida do meu cachorrinho do burger e tem uma vasta experiência no tratar dos animaizinhos e também na cirurgia médico-veterinária. Então eles têm muitos, ó, veja aqui, tudo que eles têm, ó, endoscopia, laringoscopia, broncoscopia, tem muita coisa que a gente nem sabia que existia. O burguinho foi muito bem cuidado por eles. Inclusive, a gente viajou no final de semana, fomos para Cascavel e o burguinho ficou lá com a doutora Milena, que é uma das médicas veterinárias lá, ficou cuidado por ela. Olha o banhinho, passando, sei lá, se é um curativo do gatinho ali. Enfim, se você tem um pet, é claro que você quer cuidar do seu pet com todo amor, então leve ele na Clínica Veterinária The Dogs, aqui em Chapecó, Santa Catarina. Beleza? Hoje o tema é muito legal. Nós vamos falar sobre textos da Bíblia que nós interpretamos errado. Mas calma, não tem a ver com esses blogs que a gente tem visto, não é mais blog, tem outro nome, que eu não gosto, podcast. Não é esses podcasts que vai lá dois pastores, né? Um calvinista, um arminianista. Um secessionista, outro continuista. Um da unicista, o outro que acredita na Trindade. Eles ficam se engalfinhando, ficam brigando. Não é nada disso. Não, porque no texto grego, porque no texto hebraico. Como se a Bíblia em português não valesse de nada. É só se você souber o grego e o hebraico que você sabe ver a Bíblia de verdade. Se você lê a Bíblia em português, você está lendo nada. Meu, é ridículo. Isso é uma besteira, é um desserviço para a igreja esse tipo de programa, porque você descredencia a valiosíssima e abençoadíssima missão de João Ferreira de Almeida de traduzir a Bíblia e outros tradutores que completaram a obra de João Ferreira de Almeida. Você descredencia o trabalho das editoras cristãs que estão atualizando os textos sagrados para a língua portuguesa há tantos anos. Você descredencia aquela senhorinha do círculo de oração da União Feminina que lê a Bíblia em português, que não sabe, mal ler a Bíblia em português, não sabe grego nem hebraico e tem sido alimento poderoso para ela, para a salvação dela e de todos os seus. Aí esses programas aí que fica, eu acho uma besteira. Eu sou teólogo, sou doutorado, eu sei o grego, sei o hebraico, não sou um hebraicista, mas eu sei o hebraico, sei o grego, dou aula de grego e de hebraico e eu acho uma besteira esse tipo de programa. É um desserviço, tá? Agora, se fosse dentro de uma academia, né, dentro da universidade de teologia ou de hebraico ou de grego, uma discussão entre acadêmicos e tal, aí ok, ali é o campo certo para isso. Tá? Agora, no YouTube, só para mostrar quem sabe mais, aí, fulano de tal, daí, não, porque você tá equivocado, porque o teu texto, não sei o quê, você pegou um texto espúrio, não sei o quê. Que besteira. Não, o objetivo do programa de hoje é 4 versículos que a gente lê e interpreta errado. Tá? Mas não significa que não sirva para alguma coisa, claro que serve. Mas eu quero mostrar para vocês como que eles funcionam e talvez como que nós devemos interpretar a Bíblia de uma maneira mais tranquila. E se vocês gostarem desses 4 versículos que eu vou mostrar hoje, comentem aqui para que eu possa fazer um outro episódio com mais 4, por exemplo, tá bom? Seria muito legal. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva
e dê o like para eu saber que está gostando desse conteúdo e mande para seus amigos, ok? Vamos lá então? Então, o primeiro texto é muito famoso, é esse de Ageu, capítulo 2, verso 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Tá? Quantas vezes você ouviu esse versículo como se fosse algo que suplanta uma coisa que não deu certo? Por exemplo, casei de novo. Não, mas a glória da segunda casa vai ser melhor do que a primeira. Vai ser maior do que a primeira. Tentando dizer que o segundo casamento vai ser muito melhor do que o primeiro. Eu já vi pastores usando esse versículo de Ageu 2, 9, para profetizar bênção sobre a vida das pessoas. Eu já vi gente usando Ageu 2, 9 para dizer que a nova igreja que ele mudou, ele estava lá, sei lá, eu vou usar nomes de igreja, vocês entendem. Ele estava congregando na Assembleia, aí ele brigou lá na Assembleia, aí ele foi para Batista, ou para Quadrangular. Os assembleanos normalmente não vão para Batista, que é mais tradicional. Saiu da Assembleia, foi para Quadrangular, que também é uma igreja pentecostal. Aí ele disse, agora sim, hein, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Tipo assim, não, aqui Deus vai me honrar, aqui vão reconhecer os meus dons e talentos, aqui tudo vai dar certo, desmerecendo a primeira igreja, que foi quem te acolheu, onde você entregou sua vida para Jesus, quem te fez o crente que você é. Se você está dando errado hoje, talvez não seja culpa da igreja, talvez pode ser, mas talvez seja culpa de você. Tem uma série de coisas que tem que ser analisadas. A questão não é essa, a questão é que muita gente usa esse versículo como um versículo de sortilégio gospel. Não, meu irmão, você vai se mudar para outra cidade? Vai com essa palavra aqui, Ageu 2:9, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Tudo que você sofreu aqui nessa primeira casa, nessa casa aqui, você não vai sofrer. Não, não é nada disso. Ageu está falando sobre a consagração do templo. Vou explicar o que é o texto de Ageu. O primeiro templo foi extremamente valioso para Israel, que foi o templo construído por Salomão. Toda a riqueza para construir o templo foi levantada por Davi, no reinado de Davi. Aí Salomão construiu o templo. E o templo ele era bonito, com ouro, as paredes cobertas de ouro. Você consegue imaginar um templo coberto com ouro? E não era o ouro da Gasfajol, não, tá? Com garantia vitalícia. Era o ouro de Ofir. Era a prata de Tarsis. Era o cedro do Líbano, a madeira. Era tudo que tinha de melhor na época. E aí Salomão construiu um templo suntuosíssimo, lindo, maravilhoso. E ele foi saqueado quando Babilônia invadiu. Então, foi queimado, foi destruído, o ouro foi roubado. Quando Neemias e Esdras recebem liberação do governo, Neemias para reconstruir Jerusalém e os portões da cidade, levantar a muralha, e Esdras para reconstruir o templo, eles não tinham recursos financeiros, eles construíram com o que eles tinham. Então Esdras levantou um templo de pedra no mesmo lugar do templo de Salomão. De pedra, não tinha ouro, não tinha madeira de cedro do Líbano, não tinha o ouro de Ofir, a prata batida de Tarsis, não tinha. Mas era o que dava para fazer com os recursos da época. Então a palavra do profeta Ageu veio e disse que a glória dessa casa seria maior do que da primeira. Na tradução, na Nova Almeida atualizada, tá? Nova Almeida atualizada, eu vou ler para vocês aqui, Ageu 2:9. Diz assim, ó: a glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Deus começa a falar através de Ageu sobre a ausência do ouro e da prata naquele templo humano e dizendo que a glória seria espiritual. Tanto que o verso 8 é: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus está falando que vocês estão se importando demais com a prata e com o ouro, mas a glória deste novo templo será maior do que a do primeiro. Então,
esse episódio é muito interessante porque os jovens que não haviam visto o Templo de Salomão, porque teve um hiato de tempo de uns 50 anos, então os jovens que nasceram depois da destruição do Templo de Jerusalém, do Templo de Salomão, quando eles viram o Templo de Esdras, mesmo que era de pedra, eles se alegravam, eles gritavam com júbilo, porque eles estavam vendo o templo sendo levantado e o sacrifício voltaria a ser oferecido no templo. Já os velhos, que tinham mais de 50 anos, que tinham visto o Templo de Salomão de ouro, com toda a sua suntuosidade e beleza, e agora estavam vendo aquele templo pobre de pedra, estavam chorando. Por isso que se ouvia naquela festa o choro dos velhos e o grito de alegria dos jovens ao mesmo tempo. E aí Deus intervém, falando através da boca de Ageu, dizendo: meu é ouro, minha é prata, a glória desse novo templo será maior do que do primeiro. Então, esse texto é exclusivamente sobre o templo de Ageu. O templo de Ageu era tão pobre que os judeus nem o consideram como o segundo templo. Nós, cristãos, historicamente, nós consideramos o templo de Salomão o primeiro, o templo de Ageu o segundo e o templo de Herodes o terceiro. Qual que é o templo de Herodes? É o templo de Ageu, que Herodes ele restaurou, reformou, deixou lindo, para trazer o coração dos judeus para si. Herodes era o governador da Judéia. Os judeus só consideram o templo de Salomão e o templo de Herodes. O de Ageu eles não consideram. Tá? Então não adianta você usar esse texto como um sortilégio gospel, dizendo: não, fique tranquilo, deu errado lá, mas agora a glória da segunda casa será maior que a primeira. Não faz o menor sentido, ok? O segundo texto que as pessoas não entendem, interpretam muito errado, mas muito errado, é isso aqui, ó. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor abençoava. Quantos de vocês já ouviram a pessoa falar assim: você vai ofertar e vai receber 100 vezes mais? Eu já ouvi várias pessoas falarem isso, já corrigi em amor, né? Eu sou o pastor dos pastores da minha igreja e sou o pastor dos pastores de outras igrejas. Eu sou mentor de muitos pastores. E já corrigi em amor vários pastores, não foi nenhum nem dois. Vários pastores, amigos queridos e pastores dos quais eu dou mentoria, que falaram isso. Você vai ofertar e vai receber 100 vezes mais. Eu falei: não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala 100 por 1. O que significa 100 por 1? Naquela época, Isaac estava num período de seca. Nós estamos falando de Gênesis capítulo 26, ok? Vou deixar aqui. Se você for ler o capítulo 26 de Gênesis inteiro, você vai ver que no período de seca na terra onde ele estava, ele quis voltar para o Egito. E Deus disse para ele: não volte para o Egito, mas fique na terra onde você está. E ele estava na terra de Gerar, que era uma terra dos filisteus. Então ele fez um negócio com os filisteus. Ele vendeu seus rebanhos em troca das sementes dos filisteus. Lembrando que os israelitas, ou seja, a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, aqui eles não eram chamados israelitas ainda porque nós estamos no tempo de Isaac. Eles são os hebreus. Os hebreus, eles eram nômades, eles não tinham uma terra ainda, eles estavam peregrinando. A palavra hebreu vem de Eber, que era o peregrino. Então eles não tinham por que ser agricultores, porque como é que eles vão plantar se amanhã eles vão embora da terra? Eles são nômades, eles ficam andando. Então eles eram criadores de rebanhos. Já os filisteus, que eram donos da terra, das 5 províncias, Gade, Ascalon, Ecrom, Gaza e Gate, Ecrom, Gaza, Ascalon e Asdod. Essas 5 províncias, eles tinham plantio. Tanto que os 2 maiores deuses dos filisteus, Baal e Aserá, eram, respectivamente, o deus da chuva e a deusa da fertilidade da colheita. Então, quando a gente olha para os filisteus, nós vemos que eles tinham a necessidade de chuva para que as colheitas pudessem vir bem. Mas eles estavam vivendo um período de muita seca. Isaac tinha gado, o gado ia morrer à míngua, porque não tinha pasto para comer. O que aconteceu? Ele recebeu uma palavra de Deus que Deus o prosperaria naquela terra. Então ele vendeu o gado para os filisteus em troca de sementes. Para os filisteus parecia uma boa ideia, porque eles não tinham como plantar semente, era seca. Baal, na visão deles, estava fechando os céus, não queria deixa eu melhorar aqui o ar do estúdio. Cadê? Não queria trazer chuva para a terra. Astarote não estava abençoando a fertilidade e a colheita. Então veio um hebreu, um forasteiro, e trocou
as sementes que iam esturricar iam morrer por gado, que seria comida para eles. Então, para eles foi um bom negócio. E Isaac não sabia plantar. Então ele começou, e não ia cair chuva, então ele começou a furar poços, porque ele era acostumado a furar poços para dar água para os seus gados. Então ele pensou, vou furar poços e com essa água eu vou irrigar o solo para poder plantar. Bom, moral da história, ele furou o primeiro poço, saiu água, e o pessoal dos filisteus veio e brigou com ele para pegar aquela água. Ele saiu, abandonou esse primeiro poço, furou o segundo poço, veio água, e o pessoal dos filisteus brigou também. Ele foi, abandonou, furou o terceiro poço, veio água também. Ou seja, aonde ele furava poços, água vertia. Ele furou o primeiro poço, aí ele colocou um nome lá, que era um nome que simbolizava discussão ou briga ou contenda. Depois veio o segundo poço, e quando veio o terceiro poço, é o poço de Reobote, que é o poço da amplitude. Agora eu vou prosperar nessa terra. E nesse ínterim da história, ele começou a prosperar. Então, quando a gente lê o texto, semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, significa que a cada uma porção de semente plantada, ele recolheu 100 por um. Os filisteus, quando plantavam, com a, aspas, bênção de Baal, fecha aspas, eles recolhiam 25 por um. Então, para cada uma semente, o resultado era 25 sementes. Tá? Então, a colheita boa, abundante, aspas de novo, abençoada, fecha aspas, que os filisteus tinham, era 25 por um. Isaac, que nem agricultor era, estava colhendo 100 por um. O que é 100 por um? 4 vezes mais. Então, quando nós lemos que Deus vai te abençoar, a sua oferta vai ser abençoada 100 por um, eu posso traduzir 100 por um com análise desse texto e da época que a sua semente vai prosperar 4 vezes mais. O que você ofertar vai prosperar 4 vezes mais, tá? A palavra de Deus completa que toda boa semente que você lançar, ela prosperará 30, 60 e 100 por um. Não é 30 vezes mais, 60 vezes mais e 100 vezes mais. É 30, 60 e 100 por um. 100 por um, 4 vezes mais, 60 por um, aproximadamente 2 vezes e um pouquinho mais, e 30 por um. É uma vez mais e um pouquinho. Se eu prosperar 30 por um na semente que eu lancei, eu já estou prosperando mais que os filisteus, que são especialistas em colheita. Ok? Sabia dessa? Legal, né? Já vale o like, já vale o comentário aí. O terceiro texto, que eu tenho certeza que vocês já erraram muito nesse, é das uvas gigantes de Canaã. Números 13 e 23. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui. Porque eu já vi até símbolos de judeus, assim, sabe? Símbolos judaicos, selos de Israel. Deixa eu ver se eu consigo isso aqui. Abrir a imagem. Selo de Israel com uma imagem assim. Aqui também dá para abrir essa imagem. Espera que eu vou copiar uma imagenzinha. Essa aqui, ó. Diz quem sabe, faz ao vivo, né? Tá, se eu consigo abrir agora aqui uma imagem e colocar para vocês. Imagem, procurar. Aqui, ó. Pronto. Tá, vou jogar na tela para vocês. Então, essa imagem aqui, ela é bem conhecida. Mas eu queria uma outra que eu tinha visto. Essa aqui, ó. 2 homens carregando um cacho de uva. Deixa eu pegar na internet uma outra aqui, pera aí. Essa aqui é legal. Salvar como. Imagens. Ó, vou abrir uma outra aqui. Então, essa imagem aqui, nossa, muita gente acredita que o texto bíblico está falando de cachos de uvas gigantes. Primeiro, tá? Eu não estou refutando que na terra de Canaã havia
Ó, essa aqui, ó, é um selo judaico, né? Eu não estou refutando aqui que na terra de Canaã havia cachos de uva extraordinários, melhores, mais bonitos do que nós temos hoje no mercado, aquela uvinha Itália ali, aquela uvinha simples, tá? Mas não era um cacho de uva assim gigante, tá? Aqui não tá nem exagerado, mas o gomo, se você for pensar no tamanho do grãozinho de uva, tá maior que a cabeça do camarada, tá vendo? Então, imagina a minha cabeça, o grão de uva que você tinha que comer assim, ó. Não faz sentido. Não faz sentido, porque esse fruto deveria existir até hoje. Não faz sentido, tá? O que é? É o avatar? Canaã era o avatar? Não. Veja o texto, irmãos. Veja o texto, tá? Vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide. Um ramo de vide com um cacho de uvas, tá? Um cacho de uvas. E também alguns romãs e figos, ok. Mas por que um ramo de uva, um ramo de vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens numa vara? Porque era a forma de conservar o alimento intacto no deserto. Não tinha caixa refrigerada. Não tinha gelo. Então, se eles cortassem um cacho de uva, e trouxessem o cacho de uva para Moisés, mesmo que fosse um caixão assim grandão, bem grandão, ele ia ressecar, ele ia perder a forma, ele ia virar uma uva seca. Quando chegasse para Moisés, Moisés não ia ver o vigor da fruta, a beleza, a suculência, a delícia. Então, a estratégia de conservação de alimentos, seja numa floresta, seja num deserto, isso qualquer pessoa que fez cursos de sobrevivência na selva, escotismo, foi para as Forças Armadas, foi do Exército, sabe que você corta a fruta com o ramo. Então eles pegaram um cacho de uva grande, cortaram a parreira grande, então a partir do cacho, uma parte da parreira para a direita e uma parte da parreira para a esquerda. Grande, o ramo grande, enrolaram numa vara e 2 homens precisaram trazê-la, como aqui, 2 homens precisaram trazê-la. Por quê? Porque no galho, a vide, a parreira, estava enrolada na vara. E aí a seiva ia secando das extremidades para o meio. E no meio estava o cacho de uva. Então dava tempo deles virem do Vale de Escol até onde Moisés estava, na fronteira em Cádiz, para ver o fruto intacto, sem que ele sofresse qualquer tipo de deterioração ou que ele secasse. É uma forma de conservar os alimentos fora da geladeira. Ainda mais no deserto. Mas eu já vi gente falando que em Canaã tinha grão de uva gigante que dava para comer. Eu já vi pastor falar que o grão de uva em Canaã era do tamanho de uma melancia. Eu já vi dizer que grão de uva em Canaã era do tamanho de melão. Eu já vi pastor falar que o melão era a uva de Canaã. Só que daí com o tempo foi mudando e virou só um gomo. Porque se você for ver a parreira do melão é parecido com a parreira da uva. Então, os caras inventam umas coisas, é meio um Darwin louco. Então, não, era uma forma de conservar o alimento no deserto. Por isso que 2 homens precisavam carregar, porque o galho ficava enrolado na parreira, em espiral, bem próximo um do outro, bem enroladinho, bem apertadinho, para que fosse secando lentamente as extremidades, enquanto isso o fruto que estava aqui no meio ficasse intacto. E quando chegasse para Moisés, eles cortavam e davam o cacho de uva intacto. Legal ou não? Sabia dessa? Se você não sabia, essa aí vai merecer o like, né? Porque essa é muito, muito, muito legal. E a última, para a gente encerrar, é essa super famosa, esse versículo super famoso, quando Paulo e Silas estavam presos, né, e foram libertos pela ação divina. Meia-noite eles cantavam louvores no cárcere inferior. Houve um terremoto que soltou todas as cadeias de todos os presos e abriu todas as portas. O carcereiro, vendo que as cadeias estavam quebradas e as portas abertas, achou que todos haviam fugido e tentou se matar. Paulo e Silas gritaram do cárcere: não faça nada contra ti, porque nós estamos aqui. Nenhum de nós se perdeu, nenhum de nós fugiu. E aí ele foi, olhou, pediu uma luz, entrou no cárcere escuro, e aí ele viu que foi uma ação de Deus, e ele falou: senhores, o que eu faço para ser salvo? E aí então eles responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E esse texto é muito poderoso. Eu não quero anular o poder desse texto na sua vida, mas veja, isso aqui não é um mandamento. Jesus não disse: creia em mim e será salvo tu e tua casa. O apóstolo Paulo não disse numa pregação para as multidões:
Irmãos, eu ouvi do Senhor, como ele fala em 1 Coríntios 11:35, que eu recebi do Senhor, eu vos entreguei, que na noite que partiu o pão, na noite foi traído, tomou o pão, partiu. Então ele está falando, ó, recebi de Deus, através da pessoa da Trindade chamada Jesus, o nosso Salvador, e estou passando para vocês. Então não era um mandamento. Você vê, a Santa Ceia é uma ordenança, é um mandamento, é um sacramento. Outros, não é? Fujam da aparência do mal. É para todo mundo. Orai sem cessar. As obras da carne e o fruto do Espírito em Gálatas 5. Ordenança para a igreja. Mas aqui não faz parte de um discurso de ordenança para a igreja. Aqui faz parte de um diálogo interpessoal entre Paulo e Silas e o carcereiro. O carcereiro fez uma pergunta pessoal. O que eu faço para ser salvo? E Paulo e Silas responderam a ele, não era para a igreja, não estava dizendo para todos. É um fragmento de um discurso, um fragmento de um diálogo entre o apóstolo e uma alma alcançada, o carcereiro. E ele disse, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e sua casa. Eu acredito nisso, mas 100%. Eu acredito que se você crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa? Eu acredito. Mediante o quê? A sua conversão, o seu testemunho, as suas boas obras. Mas eu posso dizer para você, categoricamente, de forma cabal, com 100% de certeza, se você se converter, você não precisa fazer mais nada. A partir da hora que você se converter, você, seu pai, sua mãe, seus irmãos vão ser salvos? Não, porque não é uma verdade. Porque a salvação é individual e depende da aceitação de todos os outros. E o texto, ele vai além, tá? Eu vou ler o resto do texto, né? A continuação, o resto é a palavra feia, né? A continuação do texto, eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Tá vendo que não é automático? Paulo disse que isso aconteceria, mas Paulo foi lá e pregou, ele e Silas, pregaram a palavra de Deus ao carcereiro, verso 32, e a todos os que faziam parte da casa dele, verso 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele, o carcereiro, e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer e com todos os seus parentes, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Ou seja, é uma ação contínua. Ele falou uma palavra, mas aquela palavra teve que ter uma ação. Então ele disse, crê no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa inteira. E o carcereiro disse, eu quero crer. Então vamos explicar. Aí sentaram, deram um estudo bíblico, explicaram que era Cristo, a salvação, que era inferno, condenação, o juízo final que viria, o inferno preparado para os que não creem. E todos ficaram atentos ouvindo, e aí eles fizeram um apelo de conversão, todos aceitaram a Jesus, ali havia água, todos foram batizados e houve uma grande alegria naquela casa. Eu não posso usar essa frase dizendo para você, meu irmão, creia no Senhor Jesus e tu e tua casa serão salvos. Simplesmente assim, como se fosse uma palavra mágica que faria o seu pai largar a bebida, largar o cigarro, sua mãe largar a macumbaria, largar o vício do cigarro, da bebida, do baralho, seu irmão sair das drogas, sua irmã sair da homossexualidade, sair não tem como, não é uma palavra mágica. Nós aceitamos como uma palavra poderosa, mas junto com ela precisa uma ação. Precisa conversão, pregação do evangelho, conversão de quem creu, pregação do evangelho, evangelização daqueles da minha casa, para que isso de fato se cumpra, tá bom? Mas eu já ouvi pessoas falarem, não, só basta você crer no Senhor e você e sua casa serão salvos. Isso está mais ligado a uma confissão positiva, isso é do campo do positivismo e nós não somos positivistas, o cristianismo não o é, do que de fato a verdade do evangelho. Agora me conta aí, você sabia esses 4 versículos e você interpretava eles dessa forma meio equivocada? Foi legal para você saber por trás dos versículos qual é a explicação exata, histórica, bíblica, contextualizada do que eles significam? Me comenta, fica estranho, né? Comenta aqui e me conta nos comentários se você quer um outro programa Projeto Chapecó com outros textos
que são interpretados errados. E ainda, se você quiser, coloque nos comentários textos que você interpreta de uma forma ou que você ouviu alguém interpretar errado, para que a gente possa comentar aqui no Projeto Chapecó. Que Deus te abençoe. Mandar um abraço para os meus mantenedores. Lembrando que se você se tornou membro do canal do YouTube, todos os episódios que eu vou gravando, à medida que eu vou gravando, não são todos, na guerra, na série Contos de um Ex-Satanista, já fica liberado antecipadamente para os membros. Eu gravei lá em Cascavel, no Paraná, 2 episódios, Conto de um Ex-Satanista especial, mostrando o local exato de onde aconteceram as coisas do livro Bruxaria. O local exato de onde aconteceu a minha conversa com o anjo, quando eu fui em projeção astral para entrar na casa da minha amiga, que o anjo me parou no meio da rua, eu tô lá no local mostrando para vocês o local exato onde foi a minha conversão à livraria do Dili, vocês vão ver a Dona Yolanda, o Dili já faleceu, o local exato onde eu vi Satanás no posto de gasolina, a Nova Real, a padaria onde eu tomava café e sempre eu conto o lugar no livro, o colégio onde eu fui lá e tentei estrangular minha amiga depois do episódio do anjo, eu fiquei sentado na calçada com a mão no rosto e ela sentou do meu lado e ela disse, meu Deus é mais poderoso que o seu? Eu tô lá, eu sento no mesmo meio fio e mostro pra vocês, tá tudo no Contos de um Ex-Satanista, só que esses 2 vídeos especiais só para quem é membro. Como é que você faz para ser membro? Tem o botãozinho para você se inscrever no YouTube, que é de graça, e tem o botãozinho para você se tornar membro. Você vai pagar R$ 6,99 por mês, ou R$ 14,99. Quer me ajudar um pouco mais? Faz o de R$ 14,99. Ah, não, eu só posso de R$ 6,99? Me ajuda também. Torne-se membro do canal do YouTube, que na área de membros já vão estar todos os vídeos lá liberados para você assistir, tá bom? Que Deus possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Eu te vejo sexta-feira no novo episódio do Na Guerra, Contos de um Ex-Satanista. Tchau, tchau.